Olá, queridos ouvintes, mais um programa aqui pela Vibe Mundial 95,7 FM. Você nos acompanha no programa Ferramentas da Consciência. É um prazer ter você aqui. E hoje, como vocês sabem, a gente sempre busca, sim, trazer pessoas que proporcionem ferramentas para o nosso despertar. E nós estamos recebendo o Ney Naif. O nome espiritual dele é o nome espiritual de Claudinei Santos, que significa aquele que vence pela verdade e pureza. Nascido em Jundiaí, escritor, tarólogo, astrólogo e terapeuta, possui uma enorme experiência profissional aí nos atendimentos, mais de 11 mil clientes, entre tarô, astrologia e terapia, e 20 mil alunos regulares nos seus cursos, tanto presenciais quanto online. Muito obrigado pela tua presença, Ney. Obrigado eu, Caterine, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa, onde você promove muito bem essa questão da consciência humana, do que nós podemos trabalhar de melhor na nossa alma, no nosso autoconhecimento. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui e boa tarde aos ouvintes. Muita paz e amor para vocês. E uma das frases que o Ney gosta muito de utilizar é que o autoconhecimento é a única evolução. Então, como é que a gente pode evoluir através do tarô, Ney? Como o tarô pode se tornar uma ferramenta aí para nossa expansão de consciência? Essa frase ela surgiu em 1993, exatamente quando eu tomei a consciência, né, da importância do autoconhecimento. Quem estuda tarô pode atingir esse autoconhecimento absolutamente. Quando nós fazemos uma consulta de tarô, nós orientamos uma pessoa. Por isso que o estudo do tarô ele é muito importante. O que é o autoconhecimento, né? Muitas pessoas colocam, é estudar tarô, estudar astrologia, é orar, é meditar. Bem, esse é o veículo para o autoconhecimento, mas o fato de saber tarô, astrologia ou meditação não é autoconhecimento. Autoconhecimento é nós sabemos o limite do nosso ódio, o limite da nossa raiva, o limite do amor, o limite da paixão. Quais limites que eu não vou atravessar para que eu promova uma destruição na minha vida ou na vida de alguém. Todos nós somos seres humanos, nós vamos em determinados momentos estar com raiva, estar chateado, tomar decisões às vezes até equivocadas. E o autoconhecimento permite com que você, às vezes, numa discussão, numa briga, por exemplo, não levante a mão, porque nós somos capazes disso, sim, né? Sim, com certeza. Ofender, às vezes, de modo irreversível a pessoa. Então, exatamente, nós sabemos dos nossos limites emocionais e psicológicos. É uma palavra dita não volta, né? Como uma flecha lançada. Exatamente. Você, às vezes, você briga com alguém, né? Você dá um tapa na cara dessa pessoa. Uhum. E depois, qual é a reação dessa pessoa, né? Então, sim, é a lei da causa e efeito. Sim. Tudo tem uma reação. E é isso que o tarô nos ensina. Olha que interessante. Então, para o tarô se transformar numa ferramenta de autoconhecimento, não adianta eu ir lá para alguém ler para mim. Eu preciso adentrar nesse mundo, né, que o tarô nos mostra da simbologia, né, dos significados ali, para que eu, a partir disso, me autoconheça. Sim, exatamente. Essa simbologia, essa estrutura que ele revela o que ocorre na vida das nossas decisões. Então, o tarô, ele é um conjunto de 78 cartas. Nós colocamos 22 cartas como sendo arcanos maiores, que representam o macrocosmo, as nossas tendências, nossas ideias, nossos projetos, aquilo que nós idealizamos. E 56 arcanos menores, que representam o microcosmo, a realização, a formação, exatamente o mundo real. Eu posso ter uma ideia e como essa ideia se manifesta no mundo real. Então essa é a grande estrutura do tarô, arcano maior e menor. E nos arcanos maiores é que nós observamos os nossos comportamentos. Por exemplo, nós temos as cartas de 1 a 5, mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador e papa, que falam do nosso livre-arbítrio, nossas cartas de poder. Eu posso tudo com essas cartas. Sim. Agora, é no segundo módulo do tarô, que é o do carro, namorados, a justiça, eremita, roda e força, onde nós vamos ver a realização desse processo, né? Será que aquilo que eu decidi, aquilo que eu planejei é correto? Então, se for correto, vai para esse caminho do prazer, que é o caminho que tudo acontece. Mas acontece que também nem tudo dá certo. Sim. E por isso que o tarô tem o caminho da dor,
que é o pendurado, a morte, a temperança, o diabo e a torre, que é o caminho que são onde... cartas que ninguém gosta que sai, né? Ninguém gosta que saia, é claro, mas quando sai já está dizendo, você escolheu errado. Apesar que quando eu fiz um curso, né, de tarô muito básico mesmo, para aprender mesmo simbologia, sim, porque eu queria utilizar isso dentro das minhas ferramentas, né, eu aprendi que às vezes o final é o final de um ciclo, não é o seu final. Então, quando sai uma carta da torre, da morte, isso é o encerramento de um ciclo para a vinda de um novo, né? Sim, exato, porque quando você está abrindo um jogo de tarô, você está vendo as diversas áreas da vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa, ela tem um relacionamento afetivo, ela tem o trabalho, ela tem o dinheiro, ela tem família, ela tem amigos. Então, a pessoa pode estar, vamos supor, no trabalho de sol, está muito bem, está feliz, está desenvolvendo e prosperando, e pode estar de torre no lado afetivo, ou seja, está tendo problemas, dificuldades e brigas. Sim. Então, o tarô, ele acaba analisando, isso numa consulta de tarô, as diversas áreas. Então, nós podemos viver, às vezes, 5, 6 arcanos ao mesmo tempo. Podemos viver o arcano, sei lá, da estrela, que é o arcano da esperança, juntamente com o arcano das dificuldades, que seriam o pendurado, juntamente, sim, com o arcano do prazer, que poderia ser o carro. Então, nós temos vivências, porque nós temos áreas distintas. Nós temos o nosso mundo material, o nosso mundo mental, o nosso mundo espiritual, e eles são, na verdade, eles são divididos, mas ao mesmo tempo eles se mesclam. Sim, e na verdade a felicidade é fazer um equilíbrio entre todos esses, né? Exatamente. Não estar tão desequilibrado, tão um lá embaixo, tão um lá em cima, porque é esse desequilíbrio que causa as nossas fraquezas e infelicidades, né? Sim, e aí o tarô, nessas estruturas internas dele, quem estuda o tarô vai aprendendo e vai se identificando, às vezes, com um arcano, com o outro. Olha, eu estou vivendo, de repente, essa estrela, eu estou vivendo esse mundo, eu estou vivendo essa morte, eu estou vivendo a torre, porque as pessoas vão se identificando e vão descobrindo. Dá para dizer, então, que quando a gente está estudando o tarô, aprendendo a simbologia, e a gente pode dizer que a gente economiza anos, porque, por exemplo, com a experiência da vida, né, a gente vai vendo que quando uma coisa está se encerrando, outra está para se iniciar. Exato. E quando eu estou na tiragem do tarô e sai uma carta dessas, eu também estou aprendendo que alguma coisa nova vai se iniciar. Exato. Então, é assim que a gente se autoconhece, sim, né? E aprendendo também o erro. Às vezes nós estamos tomando decisões que na nossa cabeça, na nossa ideia, é perfeita, né? Mas quando a gente verte isso para o mundo real e as pessoas começam a interagir conosco, aí a gente percebe que há um erro. E aí que o tarô, às vezes, aponta, orienta, olha, esse caminho não é o melhor caminho para você atingir o que você quer, né? E às vezes, nós como tarólogos, ao abrir o tarô, muitas vezes eu abro o tarô para mim, peço um conselho e falo assim, nossa, eu estou vivendo esse arcano, estou agindo errado, eu tenho que mudar meu comportamento. Então, nessa mudança é que nós, então, conseguimos prosperar, crescer, sim, abrir melhores caminhos, viver melhor com as pessoas. A gente precisa aprender a olhar para as coisas, né? E eu também, uma coisa que eu queria te perguntar, o tarô erra? Ou será que o que acontece é um equívoco na hora da interpretação do que está vindo ali? Porque a gente precisa fazer perguntas bem objetivas, né? E a gente também precisa fazer essas perguntas objetivas para nós, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa e a gente tem que se perguntar se a gente está fazendo o caminho que leva aquilo, né? Porque, por exemplo, eu quero ter uma carreira super bem sucedida, mas eu tô me dedicando? Eu tô fazendo o caminho do sucesso? Às vezes não, né? Então, o tarô, às vezes, ele vai mostrar um caminho mais direto e às vezes eu não consigo interpretar isso direito. Exatamente. Aí tem um velho ditado, as cartas não mentem jamais. Era isso que eu queria. O equívoco está no tarólogo, que não está preparado para a interpretação, está no tipo de nível de pergunta ou como ele está envolvido naquela história. Entendi. Recentemente recebi um suporte lá na escola online sobre uns métodos que eu estava ensinando sobre amor, relacionamento e afetividade. E a pessoa me fez a seguinte questão, olha, tem lá uma cliente, né, que estava com uma relação extraconjugal, e ela perguntou sobre se ia dar certo ou não, e aí saiu o arcano 5, o Papa. Então quer dizer que a pessoa ela deseja oficializar essa relação, sim, extraconjugal? Eu disse a ela, não, porque o Papa ele representa a instituição, a moral e jurídica, ou seja, não entra extraconjugal aí. Então a pessoa jamais vai assumir um relacionamento afetivo se tiver relacionando com esse arcano Papa. Então por isso que às vezes a pessoa queria o relacionamento extraconjugal que fosse oficializado, sim, sim, mas ela interpretou errado.
porque ela queria isso. E, na verdade, a carta está dizendo que é uma carta que lida estritamente com o mundo social. Teria que ser, de repente, uma carta 15, o diabo, sei lá, uma outra carta, entendeu? Sei lá, até o pendurado poderia dar essa relação, sim. mas nunca o Papa. O Papa é um arcano totalmente estruturado, voltado para a família, voltado para o bem comum, voltado para a sociedade, para as leis jurídicas. Entendi. Então, se você vive... A mesma coisa, já aconteceu também de uma pessoa estar, vamos dizer assim, agindo não corretamente no trabalho, né? Sim. E saiu o Papa, eu falei assim, olha... Você veja o que você está fazendo, porque vai ter escândalo, porque saiu o quê? A moralidade no trabalho. Alguma coisa vai surgir e vai trazer aquilo à tona, Exatamente, porque você não pode continuar negligenciando ou até roubando dentro do trabalho, porque já está dizendo, olha, é importante que você seja correto. Então, a carta 5 é uma carta de correção. Principalmente. E se a pessoa está com qualquer Mais ato, ou menos um aviso, né? aviso. Corrija os seus caminhos porque ainda tem tempo. Exato. Mas aí entra o tarólogo. Quando ele está envolvido, ou ele está numa consulta e ele não conhece os detalhes da simbologia profunda da carta, ele se engana dizendo que não, olha, vai dar tudo certo, olha, vai ficar tudo em aqui paz. A moralidade, então isso vai dar tudo resolvido, vocês vão oficializar esse relacionamento. Então não tem como oficializar um relacionamento extraconjugal com a carta 5 diferente se tivesse saído essa carta em namorados convencionais, não é nem é uma relação já assumida, aí seria diferente. Sim, o que é institucional é tudo com ele. Então, se é namorado, noivo, se a família sabe, todo mundo sabe, é perfeito. Aí ele já indica, sim, noivado, casamento e outras coisas mais positivas, porque está dentro da moral e dos bons costumes que a pessoa vive. Olha só. Então, por isso que é importante conhecer a simbologia, a estrutura do tarô, para que a gente não erre na consulta. Sim, com certeza. Então, por isso que eu digo que as cartas não mentem. E já que quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente tem uma tendência a ver o que a gente quer, como é que eu, estudando tarô, consigo trazer assim, uma interpretação mais profunda e real para uma situação minha? Eu consigo ler para mim? Eu consigo tirar e pedir um conselho para mim? Olha, para nós é bem difícil. Eu, quando quero consultas, eu busco alguém, busco um outro tarólogo. Ou às vezes tem aula, quando eu estou dando aula, eu peço lá para os alunos, vê aí para mim, e a gente interage naquela consulta. Porque a gente tem essa tendência, né, de enxergar o que queremos. Exato, porque nós estamos envolvidos emocionalmente, a gente sempre quer o resultado que a gente quer. Não importa se é errado a situação, a gente quer o melhor resultado daquele erro. Como aconteceu exatamente na tiragem do Papa. Exatamente. Né? Você quer ver aquilo efetuado, então você acaba enxergando aquilo. E eu sempre digo o seguinte, quando nós jogamos tarô para nós, eu sempre dou a referência de um ovo com um pintinho dentro que ainda não saiu. Então, o pintinho ele não sabe o que tem lá fora, se é um gavião ou se é a galinha. Não sabe se é a mãe ou se é alguém que vai destruir ele. Porque nós estamos envolvidos emocionalmente. Nós não temos como, às vezes, nos administrar o que nós sentimos. Deus não ia ser tão burro para dar isso para nós, esse poder para nós, né? Ou seja, nós precisamos de alguém para nos ajudar. E eu sempre digo, um médico não opera a si mesmo. Ele precisa de outro médico. Verdade. Um psicólogo não trata a si mesmo, ele precisa de outro psicólogo. Um pediatra com filhos não atende o próprio filho, ele leva no colega, Exato. Né? E por que eu, tarólogo, tenho que jogar para mim? Não, eu também tenho que buscar outro tarólogo. É muito importante ter essa consciência para quem estuda tarô, para quem é profissional do tarô. Para parar com essa ideia de que, porque eu sei tarô, eu sei tudo. Sim, eu sei tudo para ajudar o outro. Sim. Eu sei tudo para fazer tudo melhor para a vida do outro, mas eu tenho a minha vida, eu tenho o meu karma, eu tenho a minha experiência de vida, eu tenho os meus dados pessoais, né? Senão eu seria centro, não estaria aqui, já estaria em outro universo espiritual. Estou aqui para aprender. Tenho problemas com qualquer outro consulente. E é por isso que eu busco pessoas para me ajudar. O próprio psicanalista faz psicanálise, né? Exato. O máximo que eu vejo... Para poder vejo... ajudar as pessoas, ele se trata, né? Sim. E o máximo que eu vejo no tarô é um conselho. Às vezes, o que eu devo fazer nessa situação, como eu devo proceder nessa situação. Mas se é uma análise de previsão, uma análise de orientação mesmo dos acontecimentos, não, eu prefiro encontrar uma pessoa para me ajudar. Qual seria a diferença de previsão e conselho em relação ao tarô? A previsão, ele vai dar exatamente o fato em si, o que ocorre, o que se sucede, o que realmente acontece no mundo real. É o fato escancarado. Real, vai dar certo, vai dar errado. O conselho você deve fazer isso é bom para você, isso vai te trazer algum retorno, porque às vezes a situação pode se realizar, mas ao realizar, destrói tua vida.
Entendi. Então o conselho, ele lhe dá o parâmetro que se você deve continuar... O conselho te diz, talvez não seja a melhor hora. Exato. Vai mais devagarzinho. Vai mais devagarzinho, ou então deixa para depois, ou então vai fundo, ou então acelere. Porque o conselho, ele está numa ótica mais superior, dizendo que esse caminho que você está trilhando, que você está desejando, é o melhor caminho para você ou o pior caminho para você. Então ele não fala se vai realizar ou não. Às vezes as pessoas se preocupam muito, vou ter, vou comprar, vou estar em tal trabalho, vou estar com tal pessoa. Hoje é muito comum as dúvidas afetivas, Sim. Um monte de crush que as pessoas têm pela internet, é verdade, né? É verdade. Vai, biscoitinho pra cá, biscoitinho pra lá. Ou seja, o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem... Será que aquilo é bom pra ela? Será que vai trazer a ela o sucesso, a prosperidade, a felicidade que ela almeja dentro daquele relacionamento? Às vezes as pessoas querem tanto o controle da própria vida que elas esquecem que a mágica da vida são as surpresas, né? As coisas boas, acreditar que coisas boas e surpreendentes podem nos acontecer, né? E quando a gente controla todas as situações, isso acaba ficando quase que não acontece, né? Sim, exatamente. E eu ia te perguntar uma coisa, você é muito famoso pelos cursos, né? Inclusive, como eu falei aqui, meu primeiro contato com você foi com o livro, o curso completo de tarô do Ney Naif, que foi onde eu aprendi sobre o simbologia das cartas. Precisa ter um dom para saber ler tarô? Ou a gente pode aprender isso? Dom nenhum. Eu diria que o brasileiro é muito místico, né? Então o brasileiro, ele acredita que precisa ser médium para ler tarô. Não precisa ser médium, não tem dom nenhum. Qualquer pessoa, até um ateu, poderia aprender a jogar tarô. A questão você precisa aprender a entender a simbologia. Nós temos um código simbólico aqui, um alfabeto simbólico, onde o tarô tem os símbolos, tem a estrutura, tem o conjunto de cartas e o como se ler isso, que são as metodologias e as tiragens. Aprendendo tecnicamente, você vai ter uma excelente consulta. Você pode associar com a sua sensibilidade no futuro, você pode associar com a sua intuição no futuro, mas o tarô não é intuição, isso tem que ficar claro. Olha que o tarô é técnica. Sim. Saiu torre, é torre, a dificuldade é problema, não é sucesso. Sim. Entendeu? Saiu, o carro é desenvolvimento, é diversão, é você ir adiante e tudo, e conquistar o que você quer. Não é você ter problemas. Inclusive, eu vi que em outros países ele é usado até como um jogo, né? Ele não tem essa ligação com o misticismo, né? Na Europa, por exemplo, ele é jogado, né? Nós temos também a parte lúdica, né? Com as cartas do tarô, isso. Então, nós jogamos só espiritualmente, né? E aí nós podemos, a partir daí, estudando os símbolos e a estrutura, você pode ter excelentes resultados de interpretação. Então, não precisa, assim, a pessoa ter nenhum dom. Entendi. Inclusive, ela até desenvolve intuição, ao estudar tarô, ao jogar tarô, ela vai desenvolver. Que é exatamente esse o nosso propósito, né? Que a pessoa aflore essa questão da consciência, né? Que venha para fora. Então, assim, a partir da leitura dos símbolos, ela desenvolve a própria intuição. Exatamente. E eu também não preciso de um lugar específico para ler as cartas, né? Cada um tem uma opinião, acredito que formada sobre isso, mas é pessoal, né? É o que eu sinto que eu preciso. Essa pessoalidade, ela está ligada ao psicoespiritual da pessoa. É as crenças dela, o que ela acredita. Por exemplo, uma pessoa umbandista, ela não vai colocar um pano preto para jogar o tarô, ela vai jogar um pano branco. Sim. Já uma pessoa que trabalha com Wicca, já fosse mais da bruxaria, ela vai trabalhar o pano preto. Sim. O cigano vai trabalhar um pano estampado, sabe? Ou vermelho. Então, vai muito do quê? Das minhas crenças. Agora, o tarô não está ligado a nenhuma doutrina, a nenhuma religião, a nenhum dogma. Mesmo porque a gente vê várias religiões se utilizando dessa ferramenta, Ele né? pode ser usado por qualquer uma crença espiritual. A questão às vezes tem muitos tarólogos que acabam, ao ensinar, passando adiante como se fosse obrigação usar um pano vermelho ou usar um pano branco, a obrigação de fazer rituais de consagração, né, com vela, cristais, não há. Processos, né, teóricos repetidos. Não, isso é a questão dos rituais, é uma questão pessoal. Fazendo ou não fazendo, o tarô vai funcionar do mesmo jeito. É uma questão de segurança, de autoconfiança ao trabalhar com o tarô. Na verdade, o tarô, ele é um papel, ele ensina nada. É o símbolo que nós aprendemos, que nós introjetamos, a nossa alma, a nossa energia, é que a gente vai ler. E se a pessoa não tiver o tarô e souber muito bem o tarô, ela pode até escrever no papelzinho, os númerozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, e escolher aleatoriamente. Na verdade, é uma decodificação de símbolos. É uma decodificação de símbolos. Ela
não tem a necessidade de ter a carta. Então, é importante que a pessoa ela se destitua desses valores para que ela possa ter confiança no que ela vai ler e nas respostas que o oráculo vai dar a ela. E essa resposta não é a entidade que dá, não tem isso essa eu ia de, te perguntar também, quem responde quando quem eu pergunto responde pro ao tarô? Tem até uma palestra minha lá na escola, que eu tenho uma escola online, que as pessoas têm várias palestras, tem cursos. E uma Que das legal, palestras, já passa os contatos da escola pra gente, então. eu tenho uma palestra específica sobre como o tarô funciona. Sim. Funciona através dos nossos registros akáshicos, através da nossa aura, dos nossos chakras. É isso que nós estamos lendo um do outro. O registro akáshico é o que você foi, o que você é, inclusive o que você será. Inclusive o que as pessoas pensam ou idealizam sobre você, ou o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então o tarô acaba, essa energia minha e sua acaba interagindo, e o tarô é o código entre nós. De um código suprafísico, algo que nós não vemos, né, na aura da pessoa. Tá no nosso subconsciente, né? Exato. E ao escolher, nós escolhemos aleatoriamente exatamente as mensagens necessárias a Como nós. se a gente já quisesse aquela resposta, né? Que a gente precisasse daquela resposta para o nosso caminhar de evolução. E aquilo aparecesse pra gente naquele formato de carta para que eu recebesse uma mensagem que eu, no fundo, já sei que era minha, né? Exato. Então, lá na escola, o site é tarotista.com.br, lá nós temos diversas palestras gratuitas, cursos, congressos, enfim, a gente realmente tem um vasto material. Um vasto material focado sempre em cima do tarô, e para que nós ensinemos o tarô de verdade, para que a pessoa possa aprender e saiba como lidar com o tarô em qualquer situação. Isso é muito legal. E a gente também da Consciência 81, né, gostando tanto da energia das cartas, a gente fez alguns tarôs com as cartas, né, trabalhando a energia de cada uma. Então, se você está num processo aí de estudo, a gente tem a sacerdotisa, né, que é aquela coisa mais interior, se fechar um pouco para o conhecimento. E temos outros também, como o do Sol, né, que brilha energia, alegria. Então, entra lá no nosso site, que é o consciência81.com.br, e tem tudo lá. E sobre o tarô ainda, o curso existe só online, ou se eu quiser eu posso fazer presencial lá na escola também? Olha, a nossa escola atualmente é só online. Online nós temos todos os cursos. Ela sempre foi online desde 98. Eu tenho a primeira escola online. Acredito que você tenha sido um dos primeiros a trazer esse curso online, né, para o Brasil. Foi em 98, 1998, faz muito tempo. Hoje é muito comum a gente ver cursos online, mas em 98 eu acredito que era uma novidade. Por exemplo, esse livro que você mostrou, o Curso Completo de Tarô, ele era o curso online. Sim, eu lembro, ele vinha inclusive numa caixinha com um tarô, né, junto, então a pessoa já recebia o tarô com a caixinha, já começava ali a praticar. Não, os textos eram os textos do curso online. Os textos do livro. Ele foi transformado num livro a partir do online. Exato. Olha que interessante. Porque era uma época que não existia webcam, não existia vídeo. Né? As pessoas eram por modem. Era realmente uma revolução naquela época. Então, era tudo assim, por e-mail ou páginas web, a pessoa estudava, fazia avaliação. E foram centenas e centenas de alunos que tiveram bons resultados. E muita gente pediu o livro, porque era uma época que nem todo mundo tinha computador. Não tinha acesso à internet. Era diferente. Hoje não, hoje qualquer pessoa tem. Mas era uma época que era difícil. Só tinha PC, o notebook, não tinha celular, não tinha internet pelo celular. Então era difícil mesmo você ter esse acesso. E as pessoas pediram então que publica o livro para a gente poder estudar, mandar para, sei lá, para um amigo, isso e aquilo. Então em 2000 foi publicado o livro. Que acredito que até hoje é editado, né? Sim, porque é muito conhecido. Nós temos 22 anos. Esse ano vai sair, no final do ano, vai sair uma edição comemorativa. Olha, de 20 anos que legal, dele. Que bacana. Inclusive, ele é revisado, aumentado. Esse livro tem 25 lições, 10 autoavaliações. E agora, na edição comemorativa, vai ter mais 5 lições. Ele vai ter 30 lições. Olha que legal. Né? Então, para quem quiser, o curso completo de tarô do Ney Naif é pela Nova Era Editora. Não mudou agora. Não é mais pela Editora Alfabeto. Agora pela Alfabeto, então, o curso para quem quiser. Eu quero agradecer ao Ney Naif, o nosso tempo é sempre muito curtinho, né? Passa rápido, mas eu espero que tenha despertado em você aí um pouquinho de vontade de conhecer o tarô, de se autoconhecer. Qualquer dúvida, entre em contato com ele vai deixar novamente o site. tarotista.com.br. E eu agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado você, Caterine. Espero te receber aqui outras vezes. Com Foi certeza. muito gostoso. Obrigado. Tá, um abraço. Beijo pra você. Até semana que vem, pra gente. todo mundo aí. Beijão. Tchau, tchau.